Bom dia, aleluia. O Senhor é bom e glorioso, aleluia. O Senhor é maravilhoso. Mais um dia, bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de 1 de 2022 e são 8h30, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom, te louvo, adoro e bendigo, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Amados, vamos fazer esta gravação para a glória de Deus e vamos ler a lição que é o movimento, tipo, e o hino é o 107. E o hino 107 diz o seguinte: Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Pai, Filho e Espírito Santo, tu és a minha luz. A glória do Senhor já veio sobre mim. Eu recebo a tua glória, Pai. Obrigado, porque o teu Filho Jesus Cristo me batizou, como João Batista disse, com o Espírito Santo e com fogo. Fogo espiritual. Aleluia. Então vamos ler esta oração de cura divina. Senhor Jesus Cristo, tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós, dizia São Pedro, para quem iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Criador e que mantens todas as coisas, aleluia. E o diabo está debaixo dos nossos pais, dos nossos pés, em nome de Jesus. Então vamos ler outra vez, Senhor Jesus Cristo, tu tens as palavras da vida eterna, teus anjos estão comigo, quero ouvir tua voz tão terna. Perdão. Tantas bênçãos estás-me dando desde criança, então eu te agradeço. Aceito tua saúde, recebo a tua saúde, e tudo me correrá bem, e muito da saúde careço eu e a minha família. Tu já me deste, eu te louvo, Pai. Tu curaste a sogra de Pedro, e sei que estás à direita de Deus. Viste a sogra de Pedro, peço-te que perdoes os pecados meus. Expulsa agora os demónios, com todo o teu poder posso resistir-lhe. Senhor Jesus, tua graça está em mim, ele não pode oprimir-me, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Te peço que destruas agora as obras do diabo na minha alma, na alma da minha esposa, filho e filha, e na alma das pessoas por quem tenho orado. Aleluia. Te louvo, o teu filho unigênito morreu e ressuscitou, está intercedendo por nós. Aleluia. Ele é meu advogado perante ti, teu espírito veio para me ensinar. O teu espírito é favorável a mim. Pai, ajuda-me a guardar os teus mandamentos. Amém. Ajuda-me a andar como Jesus Cristo andou, a possuir seu amor e seus sentimentos. A amar meus irmãos, zelando por eles como Jesus também zelou. Venci o maligno porque Deus me perdoou e com amor me tratou. Aleluia. Então vamos ler a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Então diz a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, diz o São Lucas, acerca. O São Lucas era médico, era um homem entendido, mas também era um filho de Deus. Aleluia. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Jesus, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois destes dias. Glória ao Senhor, aleluia. Acrescentei com fogo, mas está de acordo com o que São João Batista disse. Jesus é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Com o teu fogo queima toda a doença que quer atacar a mim e a minha família e a tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós somos parte da tua igreja, da qual Jesus é o chefe, o cabeça, aleluia, chefe máximo. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito, o fogo do Espírito, a consolação do Espírito, a direção do Espírito, aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 6 a 8. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém, aleluia. Eu creio que esta casa onde estou sentado também está cheia do Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, era um fogo espiritual, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória ao Senhor, Shiri Abadá Manini. Eu creio que a interpretação correta é: aquelas pessoas por quem eu orei estão curadas, a igreja orou e elas estão curadas no nome do Senhor Jesus Cristo, que levou as nossas enfermidades e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Atos 2, 1 a 4. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse a Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis 1, 1 a 6. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Espírito, alma e corpo é alma vivente. Glória ao Senhor. O Espírito de Deus me fez, diz o João. E a inspiração, o João não, o amigo do João. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Obrigado, Pai. Jó 33, 4. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, Espírito Santo,
não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jó 27, 3, 4. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Era referente ao Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu mais de 300 profecias, aleluia. E São Pedro diz: devemos estar atentos às palavras dos profetas de Deus. Continuando, e repousará sobre ele, sobre o Senhor Jesus, era o que havia de acontecer, e aconteceu no ano zero, mais ou menos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, e eu creio, o Espírito Santo também estás sobre mim, e tu sobre mim és o Espírito de sabedoria, és o Espírito de sabedoria, e de entendimento, e és o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. E referente ao Senhor Jesus Cristo. Leitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, aos pobres e repreenderá com equidade, com bondade e justiça os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, 1 a 5. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Gênesis 41, e vou ler outros versículos a seguir. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere, e José também estava lá, filho de Jacó. Gênesis 45. E eles lhe disseram a José: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Obrigado, Pai, que tu nos dás interpretação das línguas espirituais e que o teu Espírito nos dá. Contai-mo, disse José, peço-vos, Gênesis 48. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao seu estado e darás o copo de Faraó na sua mão conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Gênesis 40, 12 a 13. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. O padeiro mor morreu, né? Foi morto. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão do faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado, e eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó
Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e eis que era um sonho. Então falou o copeiro-mor ao Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padre More. Então tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele. Sonhámos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali connosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-lhe os nossos sonhos, e ele nos entregou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere e barbeou-se. E mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Portanto, o Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, e faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que venha, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pareça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. Glória a Deus. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, disse o José, é porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previne-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Isto está repetido, mas não faz mal. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e sobre a boca, aliás, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino
e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Glória ao Senhor. Vemos como o Espírito de Deus ajudou o José. O Espírito de Deus o ajudou, o livrou. Glória ao Senhor. E o Espírito Santo é o que está atualmente em lugar do Senhor Jesus Cristo, está no céu, intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então podemos dizer a Deus, Pai, obrigado porque mandaste o teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque deste capacidade ao José de interpretar os sonhos. Obrigado, Pai, porque tu estás conosco em cada dia. Obrigado, Pai, que o teu Santo Espírito nos cura, nos liberta. Tu és o Senhor que nos saras. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, vemos que o São Lucas escreveu sobre o Senhor Espírito Santo e eh, explicou. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. O Senhor Espírito Santo guiou o Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi batizado, ouviu-se a voz do Pai que disse: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E era o escolhido para morrer em nosso lugar, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus padeceu por nós. E diz aos apóstolos que escolheram os quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas, há 10 dias, não se sabe onde o Senhor Jesus andou, porque da Páscoa até a ressurreição, creio que é assim, ah, havia 50 dias, né? As coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eles precisavam do Espírito Santo, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água. Obrigado, Pai, que eu já fui batizado com o teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito está sobre mim. Aleluia, glória ao Senhor. Aqueles pois que se haviam reunido, eram cerca de 120 pessoas, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Creio que eram cerca de 120 pessoas. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações, não devemos estar preocupados com os tempos ou estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Senhor tem tudo bem ordenado, aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E lembro-me que o João Batista disse: Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo espiritual, com o seu zelo para a salvação das pessoas, aleluia. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas nem todos querem ouvir a palavra de Deus e assim não poderão ser salvos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não, repetindo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Nós devemos ser testemunhas, mas precisamos do Espírito Santo que nos dá força, alegria, poder, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade
fé, mansidão e temperança. Repetindo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 6 a 8. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, é um som espiritual. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Era uma das manifestações do Espírito Santo. E também foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, línguas espirituais. E lembro-me outra vez que João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é vivo, o fogo tem boas consequências, neste caso, que era um fogo espiritual. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu creio que estou cheio do Espírito Santo e do seu fogo, o fogo espiritual. E começaram a falar noutras línguas. Eu falo línguas, magnifica Deus, conforme o Espírito Santo me concede que eu fale. Aleluia. No princípio, também acerca do Espírito Santo, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz faz fugir as trevas, aleluia. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã o dia primeiro, e disse a Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então o Senhor criou uma expansão, né? Glória ao Senhor, para que os seres vivos que Ele iria criar pudessem viver. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. As substâncias da terra Deus usou para formar o corpo do homem e soprou em suas narinas o fogo da vida. Deus não sopra ar, ele soprou o seu espírito. E o homem foi feito alma vivente, espírito, alma e corpo. O Espírito de Deus, diz o Jó, me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E está em Jó 33:4. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, Espírito de Deus, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, amados, estamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Aleluia, glória ao Senhor. Então, amados, não se esqueçam de dizer, aqueles que ainda não fizeram, ou se já fizeram, não faz mal repetir. Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu Salvador. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo para que possamos servi-lo. Servir a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, shalom, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo.